Estreando hoje o Angiocast, o podcast vascular. Temos o prazer de chegar até você, e você que não nos conhece ainda passará a conhecer indo lá no nosso canal e se inscrevendo, e também daqui a pouquinho sendo anunciado o nosso Instagram. E para apresentar esse podcast, eu, Jaelson Gomes, ao lado da autoridade no assunto, Dr. Ricardo Augusto, angiologista. Dr. Ricardo, muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite a todos aos seguidores, nossos amigos, familiares, enfim, todos que vão participar desse projeto, onde primeiramente eu tenho que te agradecer, né? Nós sabemos que, assim, todo profissional da área médica, ele é muito voltado à assistência, ao atendimento do paciente nos consultórios, nos hospitais, enfim, fazendo mais a questão do tratamento. Nessa questão da comunicação, né, onde você poderia atingir uma parcela maior da população visando a prevenção com dicas de saúde, até dicas sobre tratamento também, a gente deixa muito a desejar. Então, fui muito provocado por você a gente criar isso aqui. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito, né, as pessoas a conhecer mais sobre as doenças vasculares e como preveni-las. Muito bom. É importante nesse primeiro episódio realmente fazer esse preâmbulo, esclarecendo a você que nos assiste. Primeiro, essa motivação, como bem colocou o doutor Ricardo, do motivo pelo qual está aqui. A gente precisa e vai fazer isso, jogar luz nesse assunto. E eu estou muito à vontade, né, sendo convidado pelo doutor Ricardo, de estar aqui, porque tivemos a oportunidade de, em outros momentos. Ele está gravando outro podcast, hoje um podcast com vida própria, de autoria, de criação dele mesmo, né, o Angiocast. Doutor, gostei inclusive da sua logomarca, né, as cores, né, algo clean, diferenciado, aí para você que começa a nos assistir hoje, pode observar os detalhes. Ele participou em cada momento aí, cada pontinho desse, as cores, enfim. Mas mais do que isso, essa é a parte visual que também é interessante. Mas mais do que isso é a parte do conteúdo, da preocupação. E é importante que você conheça, e nesse momento eu queria que ele até reforçasse isso, meio que expondo um autoconhecimento, conhecer um pouquinho da história do Dr. Ricardo, que se especializou nesse assunto, que eu penso, doutor, muita gente sabe, mas outros precisam tanto conhecer, né? É comum outras áreas da ciência, da medicina, ser muito mais falada, comentada. Já a angiologia, muita gente vai quando somente precisa, né? Muita gente se depara com essa realidade já quando... Enfim, mas a oportunidade que a comunicação digital está dando é essa, de que você vai entender, e durante cada episódio vai ser esclarecido aí novidades, coisas que muita gente confunde, esclarecimentos. Mas quanto tempo de angiologista, quanto tempo nessa atividade, e o que te leva a ter esse brilho nos olhos, essa vontade? A gente percebe que ele faz o que gosta, né? Tanto que está querendo se expor. Pouca gente faz isso. Geralmente, quando a pessoa não gosta muito, fica meio querendo se esconder e tal. Ele faz questão. Quanto tempo, doutor Ricardo, você nessa atividade e nessa busca pelo conhecimento diário, tanto estudando como com os pacientes? Fala um pouquinho para a gente, para a credibilidade do Angiocast aumentar mais ainda. Isso. De forma resumida, né, já que hoje é o primeiro episódio, eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos. Então, a partir daí, eu sempre gostei de tudo na medicina. Eu nunca procurei me especializar precocemente. Tudo que aparecia sobre medicina, eu sempre gostei, sempre me atraiu. Já chegando próximo ao final do curso, foi quando eu decidi qual a especialidade fazer, que foi a área cirúrgica. Tá. E a partir daí, entrei na residência de cirurgia geral. E já no último ano da residência de cirurgia geral, eu decidi fazer a área de cirurgia vascular e angiologia. Então, foi no ano de 1997. O cara é corajoso, ele realmente assim... Que eu me formei em medicina, entrei para cirurgia geral. Então foram 2 anos de residência de cirurgia geral. Terminei cirurgia geral em 99, começo de 99.
ingressei já direto na residência de cirurgia vascular, terminei em 2000. Né? Começo de 2001 foi quando retornei para Maceió. Eu fiz lá em Brasília, né, no Distrito Federal, no hospital de base. E, a partir daí, a identidade total, mas nunca deixando de lado a medicina. Tá? Porque, assim, mesmo você optando por uma especialidade médica, é importantíssimo que você não deixe de estudar as outras áreas, até mesmo para que você possa fazer os diagnósticos diferenciais. E se chega o paciente para você com uma dor na perna, se aquela dor na perna não se enquadra em nenhum dos quadros de doença circulatória, você não vai chegar para ele e dizer só, não, isso aqui não é uma doença vascular. Você tem que ter ideia do que possa ser aquilo, encaminhar para um outro profissional ou iniciar o tratamento daquela outra doença. Né? Pode ser um problema ortopédico, um problema reumático, enfim. Então, essa noção da medicina como um todo é importantíssima, mesmo você sendo especialista ou um subespecialista naquela área. E a informação, como eu falei no início, que você despertou para mim a importância dela, da produção de conteúdos, sem dúvida nenhuma. Tem a célebre frase que informação é poder. Informação em saúde é muito mais que isso. É vida, qualidade de vida, é vida longa. Né? Então, dentro desse contexto aí é que a gente... Interessante, me surgiu uma curiosidade. Dr. Ricardo entrou, como bem colocou, sem saber bem o que seria e foi acontecendo e já no final, cirurgião vascular. É óbvio, a pergunta é mais para né, tornar... dar tom ao podcast. Imaginava de um dia estar fazendo um podcast, gerando conteúdo, pegando esse conhecimento e trazendo à tona num podcast. Naquela ocasião já se imaginava nisso? Não, de forma alguma, Gelson. Na verdade, todo o processo de geração de conteúdo na área médica sempre foi mais voltado aos próprios médicos, aos próprios profissionais de saúde. Nos congressos, nos seminários, nos encontros, né? Essa ideia de levar a população, eu acho que é algo mais novo. Até o próprio podcast, o formato é algo muito novo, né? Sim. Acho que muita gente ainda não sabe nem o que é podcast. Assim como não sabe o que é angiologia. Voltando à pergunta que você fez, uma coisa interessante, eu estava na academia semana passada e é uma coisa do nosso dia a dia que você termina, às vezes, até esquecendo que muitas pessoas podem não saber o que é aquela especialidade. Uma colega chegou, Ricardo, começou a falar sobre assuntos aleatórios. Uma outra amiga dela chegou e perguntou uma outra coisa lá sobre o assunto. E ela disse, olha, eu quero te apresentar, esse aqui é um angiologista, ele é meu angiologista. Aí lá, tá, tudo bem. E depois essa pessoa voltou para mim e perguntou, doutor, o que é angiologia? Então eu fui explicar. Caramba. Né? Eu falei aqui sobre cirurgia vascular. Sim. Muita gente acha que seria uma coisa só, angiologia e cirurgia vascular. Na verdade, tem muita coisa em comum. Mas, na verdade, são duas especialidades distintas, inclusive com registros distintos no Conselho Federal de Medicina. A angiologia é a especialidade médica que estuda as doenças e trata as doenças do sistema circulatório. Tirando o coração, todo o sistema circulatório é tratado pelo angiologista. Certo. O cirurgião vascular, idem. Só que o cirurgião vascular é o profissional que intervém, que faz os procedimentos, que faz as cirurgias. A angiologia em si seria mais a parte clínica e pequenas intervenções. Né? Certo. Mas, na verdade, a maioria dos angiologistas são também cirurgiões vasculares. Muito bom seu esclarecimento, porque é natural e esse exemplo seu da academia é uma realidade. Eu pago para ver o tanto de pessoas que ainda não sabe, não conhece e que vão passar a conhecer através do Angiocast. Isso é um fato. E até porque é normal, todo ser humano tem o seu nível de falta de conhecimento em outras áreas, né? Cada pessoa termina se direcionando e sendo bom naquilo que decidiu fazer na vida.
E na medicina, como é uma área muito rica, né? O corpo humano é... Então, vai que tem aquelas áreas que ficam mais popularizadas, mais conhecidas. Então, é comum a gente dizer assim, você precisa de um cardiologista, você precisa, né? Enfim, clínico geral, dependendo do que for, não sabe bem o que é. Mas determinadas especialidades, como a geologia, é o fato. Muita gente não conhece. Então, a gente continua numa pergunta que você vai aprofundar mais um pouco, a definição em si da angiologia. Né? A partir da etimologia da palavra, de repente, enfim. Tipo assim, eu nunca ouvi falar, eu sou totalmente leigo nesse assunto e eu estou agora diante de um professor que por acaso é médico, é especialista, inclusive cirurgião, e que pode me esclarecer. O que é angiologia? Angiologia, falando da composição da palavra, angio vem de vasos e logia vem estudo. Né? Então, seria o estudo dos vasos. Então, e assim, claro que em toda especialidade médica sempre tem aquela doença mais comum, mais prevalente no exercício daquela atividade médica. Então, eu digo, eu estudo dos vasos, tá? Mas na prática, o que é que a angiologia trata? Né? Então, são as doenças da circulação, onde a mais comum delas seriam as varizes. As varizes é uma apresentação de um quadro maior, que aí até eu gostaria de passar uma informação interessante. Veja só como é relevante a gente falar sobre as doenças, né? Porque as varizes são veias dilatadas, tortuosas e que perderam a capacidade de levar o sangue, de drenar o sangue. Né? E dentro disso ela gera uma doença chamada de doença venosa crônica. Só para você ter ideia, Jaelso, foi feita uma pesquisa, um determinado grupo de pessoas portadoras de varizes, portadoras de doença venosa crônica, onde mais de 80% delas estavam super satisfeitas com o cirurgião vascular, um angiologista que tratava delas. Só que a grande maioria, quase 80% também, não sabiam nem qual era o seu diagnóstico. Então, como uma pessoa que não sabe nem qual é o seu diagnóstico, o que é que aquelas varizes causam na sua perna, vai poder se cuidar da maneira mais adequada, né? Vai entender melhor aquelas orientações que o profissional está passando para ela. Né? E o que é que está por trás das varizes? Eu vou falar um termo que talvez você nunca tenha ouvido falar, assim como a maioria dos nossos seguidores. As varizes e a doença venosa crônica levam a um quadro de hipertensão. Não é hipertensão arterial que eu estou falando. É hipertensão venosa. A hipertensão venosa é o que está por trás de todos os sintomas causados pelas varizes. Aquela sensação de dor, de peso, de cansaço, e que na fase mais avançada da doença começa a ter alterações tróficas de pele, surgimento de espessamento, de mudança de coloração, até surgimento de feridas. Se a gente colocar lá no Google hipertensão arterial, hoje, você vai achar tem mais de 6 milhões, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, mais de 6 milhões de pesquisas sobre hipertensão arterial. Já é um assunto bem mais sedimentado na população. Mas se a gente fala sobre hipertensão venosa, tem alguns milhares apenas de pesquisas. Imagino. Né? Então, assim, a angiologia seria a especialidade que trata as doenças do sistema circulatório, dentre elas, a mais comum seria aquelas relacionadas com as varizes. Muito bom. As pessoas procuram um angiologista, na minha visão, vou falar um ponto de vista de quem não é da área, não entende, mas pelo menos por 2 motivos. Pode ter 3, 4 ou mais, não fala de 2. Pelas dores, pelas sequelas, por realmente estar incomodado e tal, com o agravamento e, de repente, um desconforto na saúde em si. O outro, pela beleza das pernas. Né? Eu digo isso porque eu já ouvi muito, né? E principalmente as mulheres que naturalmente expõem mais as pernas e que precisam ter as pernas belas, bonitas e tal. No geral, você podia dizer pra gente, a busca, a procura
Isso é fato? Acontece pelos dois motivos? E qual motivo é mais? É uma excelente pergunta, Gelson, porque realmente a gente trata de um problema que repercute nesses dois braços. O braço da doença, que seria a questão da função do membro, e o outro braço da estética, né? Então, assim, nós moramos num país tropical, um estado litorâneo, e que, sem dúvida nenhuma, que o apelo estético é o que leva mais a paciente a procurar. As varizes, elas são mais prevalentes no sexo feminino. A vaidade é maior no sexo feminino. E, na maioria das vezes, está relacionado a isso. Obviamente que tem também uma boa parte das pacientes que procuram porque tem muitos sintomas, né? Mas envolve as duas situações. A questão funcional, do incômodo, né? Da presença de dores, de cansaço e outros sintomas, mas também a questão estética. Todo angiologista garante, eu tenho o poder de deixar as pernas das mulheres bonitas? É uma pergunta muito interessante, porque às vezes os pacientes chegam com essa cobrança. Nada na medicina a gente pode oferecer uma promessa, né? A gente entregar para o paciente aquela promessa que vai ter um resultado 100%. Porque tem detalhes inerentes ao próprio paciente, ao tipo de varizes, ao tipo de pele. Mas, no geral, o resultado estético ele é muito bom. E a angiologia aqui no Brasil, ela é exercida de uma forma assim, muito primorosa, né? Ela desenvolveu bastante. A técnica que revolucionou o tratamento de varizes foi desenvolvida por um goiano aqui no Brasil. Lá fora, Europa, os Estados Unidos, as varizes eram tratadas apenas quando eram varizes bem tortuosas, e hoje ainda é até assim. O paciente chegar com microvasos, varizes de pequenos calibres, geralmente o pessoal lá fora não dá muita importância. Os médicos não dão muita importância para tratar. Tanto é que essa semana eu concluí o tratamento de uma paciente que mora na Noruega. Ela disse, doutor, lá eles não quiseram me tratar. Eles disseram que as minhas varizes tinham que piorar muito para eu ter acesso a esse tratamento. Porque o tratamento lá é gratuito, é oferecido pelo Estado. Eles só tratam nas formas avançadas. Então, aqui no Brasil, com toda essa preocupação estética, país tropical, foi desenvolvida a técnica de usando agulha de crochê. Fazendo furinhos, tirando com essas agulhinhas de crochê as varizes das pernas dos pacientes. Claro que com o tempo foi evoluindo, tem técnicas muito menos invasivas hoje em dia que substituíram, né? Essa técnica ainda é usada, mas tem outras menos invasivas e com excelentes resultados. Caramba, doutor Ricardo, eu queria, me permita, reprisar essa sua explicação, porque crochê, geralmente, a gente conhece, né, assim, de uma arte, né, de alguém que quer até passar o tempo, tal, enfim, que é algo muito bonito também. Agora, e é possível alguém existir um tratamento onde usa aquela agulha lá, que e isso não há uma agressão física e termina, isso tem chance de dar certo? Só para clarear um pouco aí, para quem de repente se assustou com a notícia. Dá certo e muito certo. Esse goiano, ele viu a avó fazendo crochê e teve a ideia. Caraca. Eu vou tentar aplicar isso na cirurgia de varizes. Porque como era feito antigamente? Tá aqui aquela veia grossa calibrosa, que todo mundo conhece, já viu na perna de alguém. Então eram feitos cortes, pequenas incisões, uma pinça ia lá e removia aquela veia doente. Com a técnica da agulha de crochê, faz punções ou microcortes. E a agulha de crochê ela tem aquela saliência na extremidade que permite literalmente pescar aquela veia e retirar um resultado estético excelente, sem precisar dar ponto, sem fazer nenhuma sutura. Olha só, gente, você está assistindo o AngioCast, o podcast vascular, está tendo a oportunidade de ouvir um especialista, o Dr. Ricardo Augusto. E ele acaba de falar uma informação que eu achei muito interessante, mas eu quero até reforçar, não vá tentar em casa.
Você que de repente tem acesso a alguma agulha de crochê vai tentar fazer. Pelo contrário, se você mora na capital alagoana ou se você também não mora, de repente mora na Noruega e queira vir para cá, procura o Dr. Ricardo, que com certeza é muito melhor do que você usar agulha de crochê por conta própria, não é assim? Exatamente. E isso me faz até levar para um lado da questão da gente frisar bem, né, Jailson, que a intenção do nosso podcast é levar dicas de saúde, né, alertar a população sobre os mais diversos temas na área de saúde, principalmente aqueles voltados à saúde vascular. Mas eu quero deixar bem claro que nada que será exposto aqui substitui a consulta com o médico. Sim. Né? A consulta com o seu nutricionista, com o seu fisioterapeuta, que a nossa intenção também é trazer profissionais de outras áreas, né, que de uma forma ou de outra contribuem para a saúde vascular e para a saúde geral. Então, que isso fique bem claro, né, que todo tratamento, qualquer iniciativa tem que passar após uma avaliação individual, né, individualizada, até mesmo porque cada caso é um caso. E precisa ser analisado de forma individual. Muito bem observado. O podcast tem essa capacidade de tratar do assunto com muita leveza, olhando para várias vertentes, e é o caso do Angiocast, mas como bem colocou o Dr. Ricardo, a premissa da ciência da medicina, ela deve ser preservada, inclusive sendo buscado para aquela área que você realmente está precisando. Por falar nisso, a gente pode imaginar o motivo que leva as pessoas a procurar um médico, e no caso aí um especialista em cirurgia vascular ou angiologista. A questão preventiva, doutor Ricardo, ainda há um vácuo muito grande. Muita gente deixa de procurar o médico no quesito da prevenção. É interessante em que momento a pessoa pode ser despertada para procurar um angiologista, a não ser quando ou você vê uma varize, porque às vezes visivelmente você já começa a ver que está incomodando. Faz sentido você procurar sem nenhum desses requisitos, nem está doendo e nem está feio, e procurar um angiologista para ter uma prevenção? É possível? Perfeito, Jéssica. É possível, assim como todas as áreas da medicina, a prevenção precisa ser muito ainda bem trabalhada. E eu acho que essa plataforma aqui é um dos caminhos, porque a gente não pode esquecer que a medicina, ela cura muito pouco. Por incrível que pareça. Cura muito pouco? Como assim? Cura muito pouco. A medicina hoje em dia, ela trata praticamente tudo. Mas curar, se a gente exemplifica rapidamente, hipertensão arterial, tem cura, mas tem tratamento. Diabetes, não tem cura, tem tratamento. E as próprias doenças circulatórias, a maioria não tem cura, mas tem tratamento. Varizes, não tem cura, tem tratamento, mas pode aparecer outras depois. Aterosclerose, que é uma doença que obstrui as artérias, não tem cura, tem tratamento. Mas se você atua de forma preventiva, aí sim você vai evitar a doença e não vai sofrer nem com a doença e nem com algumas limitações que o tratamento pode trazer, né? Então essa questão da prevenção é fundamental. Muito bom. São luzes que a gente está jogando nesse tema. E eu estou assim, muito otimista com esse podcast, porque eu tenho certeza que ele vai alcançar algumas vidas, né? Pessoas que vão nessa busca de descobrir tratamentos, de conhecer o desconhecido, de repente alguém da família que está ali precisando, e que geralmente hoje é muito comum você ter alguém da família e até antes de procurar o médico vai lá e dar uma olhada. Obviamente que isso não resolve, o ideal e o certo é procurar o médico, mas como uma antecipação clareia. Então o que vai ser aqui exposto no Angiocast vai dar permitir isso aí também, né? A minha pergunta, por exemplo, que eu acho que é de alguns, os males das varizes ou do sistema vascular,
alguns deles são de nascença ou de genética? É uma pergunta que muitos fazem assim, puxei minha mãe, né? É um adágio, né? Uma forma de falar. E eu vou falar, inclusive, do meu caso. Meu pai, ele não tem problema. Meu pai tem 78 anos, ele não apresenta esse problema. Já minha mãe tem num grau elevado, né? E aí eu tenho uma tendência, tal, pelo menos eu percebo assim, existe essa coisa assim, herdei de meu pai, herdei da minha mãe, é de nascença, é hereditário e tem gente que não tem de jeito nenhum, nem predisposição. Como é que você explica isso? É uma pergunta muito boa, Gelson, porque assim, não só na vascular, na angiologia, mas a maioria das doenças tem um cunho genético. E que nem tudo que é genético é hereditário. Tá? Existe uma confusão, né? Às vezes, quando a gente fala em genético, acha que é hereditário. Por exemplo, alguns tipos de câncer. O câncer é uma doença genética, porque é uma alteração no gene da célula. Nem sempre ele é hereditário. Tem alguns cânceres que são hereditários. Câncer de mama. Existe uma influência genética e hereditária muito grande. As doenças vasculares têm um cunho genético muito forte e hereditário. Existem também as doenças congênitas vasculares. Tem doenças que o bebê pode nascer com ela. Então, assim, e voltando à informação, a questão da importância da informação é que quando você fala em genética, você não está condenado a ter aquela doença. Você tem grande chance. Mas hoje em dia se fala muito na epigenética, que seria a condição de você atuar mediante mudança de estilo de vida, de prevenções das mais diversas formas, a evitar que aquela genética venha à tona. Então, isso é bem interessante. Epigenética. Epigenética. É o que você consegue mudar. Né? O epi é o que está fora. A genética estaria ali dentro da célula, que massa. Mas... por exemplo, a pessoa tem uma tendência a ter um câncer de pele. Mas se ela se cuidar, evitar, usar protetor solar, ela vai estar atuando na epigenética. Seria mais ou menos assim. Tá. E nessa questão de prevenção, entra também alguns protocolos de realização de exames. Eu estava lembrando aqui de um caso, de um amigo, e você vê a importância da informação, né, na saúde. Se existe um câncer fugindo da vascular, que ele é prevenido com um exame, é o câncer de intestino. Caramba. O câncer de intestino grosso, ele praticamente só evolui após uma lesão polipóide, ou seja, um pólipo. Esse pólipo, que é uma lesão ainda benigna, ele evolui para câncer, dependendo do tipo de pólipo. Então, esse amigo meu, ele foi para mim, ele foi para fazer um check-up. Ele disse, olha, eu sou vascular, mas tudo bem, vamos fazer um check-up geral. Aí passei as dicas para ele. Já fez, dentre os exames que eu falei para ele fazer, eu perguntei se ele já tinha feito colonoscopia. Estou para fazer. E a recomendação agora é após os 45 anos. Caramba. Mesmo sem histórico familiar. Se tem histórico familiar de câncer, tem que fazer antes. Então, esse colega, ele fez a colonoscopia e tinha um pólipo. E durante o exame, o proctologista, que é o profissional que faz esse exame, ou o gastro, ele já retira o pólipo. Ou seja, ele evitou que esse pólipo evoluísse para um câncer, poderia evoluir para um câncer no futuro. Porque assim, quando a gente fala em prevenção de câncer de intestino, a prevenção é realmente feita com exame. Diferente, por exemplo, do câncer de mama. A campanha de prevenção de câncer de mama, quando a mulher faz a mamografia, ela não está prevenindo o câncer. Isso aí é para detecção precoce, diagnóstico precoce, vai aumentar as chances de tratamento. Né? Então, mais uma vez, destacando a importância da informação em saúde. Isso é luz para o assunto. Esse exame, no caso gástrico, que é a colonoscopia. A colonoscopia, né, que ele cada vez mais está sendo divulgado. Eu digo isso porque ao longo dos anos, num tempo passado, isso era um exame assim meio que mais difícil de se fazer. Né? Hoje você está sendo bem recomendado, tal e tal.
Só para esclarecer, esse é aquele que a mangueira você introduz pela boca ou é aquele que introduz pelo reto? Por baixo, pelo reto. Por baixo. Inclusive, ao mesmo tempo, pode ser feito o exame por cima e por baixo. Pode ser feito pelos dois? Pode aproveitar e fazer endoscopia alta e abaixo. No mesmo momento, não? No mesmo momento, pode ser feito. É uma violência, né? Brincadeiras à parte, mas é necessário. Eu digo isso e a gente brinca, porque tem muito pudor ainda nessas coisas todas, né? E assim, eu fiz esse exame, eu falo isso, mas eu fiz, logicamente, que eu fiz no momento pré-cirúrgico, precisei fazer. E assim, gente, não é nada demais, não é nada do outro mundo, essa coisa que a gente às vezes tem, o machismo, então, até o medo mesmo, porque, de fato, quando você fala de algum tipo de exame, alguma coisa que esse não é nem tão invasivo, porque não há cortes, né? Apenas é introduzido. Exato. Mas dá aquele receio. Mas a conscientização é que, assim, faça, é preciso ser feito. Aproveitando esse primeiro episódio do Angiocast, né, do podcast vascular com o Dr. Ricardo, estamos no Novembro Azul, né, que todo mundo sabe, tão conhecido. Eu não sei se foi a propósito, que ele deixou para começar esse podcast em novembro. Eu acho que foi coincidência ou não, mas foi em novembro. A pergunta é simples, até para dar uma correlação e um destaque a esse período em que as pessoas tanto falam, né, da prevenção, e que nós, homens, né, geralmente fica meio encabulado, ou não querendo falar, ou não querendo fazer, ou escondendo e tal, mas não tem isso. Eu acho que esse tabu cada vez mais está sendo quebrado, né? O angiologista, o urologista, aliás, o exame de próstata, ele pode, ao ser feito esse exame, identificar alguma variz, alguma coisa que tenha ligação com o angiologista. Eu não sei se é uma pergunta muito boba, mas é porque quando você fala em vascular, né, existe possibilidade de ser descoberta no ato do exame ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? As pessoas confundem muito em relação a isso, porque durante o toque, sim, né, o toque retal, pode ser visualizada a presença de hemorroidas. Sim. Que são também varizes. Só que são varizes tratadas pelo proctologista. Porque as varizes, que é essa dilatação da veia, ela pode aparecer em outros locais, não só em membros inferiores. Existem varizes no esôfago. O angiologista só trata dos membros inferiores? Membros inferiores. Varizes no esôfago, por exemplo, é o gastro. Varizes no reto, que seriam as hemorroidas, é o proctologista. Caramba, isso é muito bom. Essa é uma luz muito boa para as pessoas saberem, porque a gente pensa que varizes só acontece nas pernas. Isso. E não é o caso. Não é o caso. Inclusive, às vezes, não é comum, obviamente, né? Mas tem pessoas que, às vezes, quando entendem que as hemorroidas são varizes, chegam a procurar um angiologista. Sim. Achando que o angiologista é que vai tratar. Mas não é. Outra situação também que você falou do urologista. Existem varizes na região do saco escrotal, onde ficam os testículos. Certo. São as chamadas varicoceles. Isso aí é tratado pelo urologista e não pelo angiologista. Seria mais um exemplo de varizes. Caramba, a ciência é uma coisa muito interessante, né? Imagine uma parte da população que está chegando agora aos acessos, aos conhecimentos, se bem que já avançou bastante. Inclusive essa temática, olha como o podcast é democrático. Olha como esse acesso hoje tem tido uma valia, né? Apesar de muita gente usar para outros fins e muita coisa desnecessária na internet ou no digital, mas tem muita coisa boa. Esclarece demais. Essa temática mesmo que gera uma confusão mesmo. Eu tenho o proctologista, o angiologista, o urologista, cada um com o seu papel e tal. Eu fiquei até curioso. Existe caso de alguém, um médico, por exemplo, que ele possa ter duas especialidades ou geralmente, por exemplo, o cara pode ser o angiologista e proctologista, por exemplo, ou não é comum, isso tem nada a ver? Poder pode, mas não seriam especialidades correlatas. Por exemplo, eu tenho a especialidade de cirurgia geral. Certo. Por quê? Porque a cirurgia geral era um pré-requisito para eu fazer cirurgia vascular. Então, eu tenho uma especialidade de cirurgia vascular, tenho uma especialidade de angiologia e tenho também a especialidade que, na verdade, seria uma subespecialidade, uma área de atuação, que é do Doppler vascular. Então, que é o ultrassom
vascular, ultrassom dos vasos, das veias das artérias. Esse eu já vou deixar anunciado como cena do próximo capítulo. Os próximos episódios eu quero, porque é um tema que me interessa saber, que é o Doppler. Você falou agora há pouco, que é um tipo de exame. É um exame. Não é? Pronto, eu acho que isso é muito interessante. É um tipo de ultrassom, né, que estuda os vasos. E você também é especialista nesse. Isso. O Doppler é como se fosse o estetoscópio do cirurgião vascular. E hoje a tendência é todo angiologista ter o seu aparelho de ultrassom no seu consultório, para que já seja feito o diagnóstico das doenças. Trombose venosa, por exemplo, antigamente as tromboses eram diagnosticadas com exames contrastados. Imagina só, você está suspeitando a trombose, ter que puncionar uma veia no pé ou na perna, injetar contraste, exame altamente invasivo. Hoje, com o exame de ultrassom, você consegue diagnosticar de uma maneira, né, atraumática. E por falar em trombose, uma palavra sua, um esclarecimento seu para quem está nos assistindo. O que de fato é trombose? A trombose nada mais é do que a formação de coágulos dentro de um vaso. Pode ser dentro de uma veia ou dentro de uma artéria. As veias são aqueles vasos que levam o sangue de volta para o coração. As artérias são aqueles vasos que levam o sangue oxigenado para os tecidos. Então, quando esse coágulo se forma de maneira... Porque os coágulos têm que se formar quando a gente leva um corte, uma ferida, um ferimento, ele coagula o sangue para o ser humano não morrer sangrando. Quando esse coágulo se forma do nada, a gente chama de trombose. E os sintomas dessa trombose vai depender do território irrigado ou drenado por aquele vaso. Por exemplo, a trombose venosa de membro inferior é a mais comum. Sintomas como inchaço na perna, dor, panturrilha. Então, isso aí seria o quadro mais comum, né, de apresentação clínica dessa trombose, dessa doença. Essa doença. E, em linhas gerais, o que é que pode provocar uma trombose? Isso acontece mediante o quê? Uma alimentação, alguma coisa assim, estilo de vida, enfim. O que é que pode provocar uma trombose? Falando sobre a trombose venosa, que é a mais comum, que a trombose arterial é menos comum e estaria mais relacionada já a doenças prévias na própria artéria, como a arteriosclerose. Tá. Né, que é uma doença degenerativa das artérias, ligada ao fumo, ao diabetes, à hipertensão e à idade avançada, principalmente. Já a trombose venosa, ela tem muito mais fatores associados. São vários. A idade avançada também entra, mas entra a obesidade, entra a presença de varizes. Mas os mais comuns, que mais causam trombose, é a internação hospitalar, onde a gente chama atenção para os pós-operatórios, as pessoas portadoras de câncer, né? O câncer é um fator de risco altíssimo para a trombose, e as cirurgias ortopédicas de grande porte. Cirurgia de joelhos, né? Prótese de joelhos, cirurgias de quadril, a gente destacaria mais essa. Mas existe relação de trombose com o uso de hormônios femininos, principalmente o estrogênio, né? Já que os progestagênios, eles não causam trombose. Existe relação da trombose até com situações fisiológicas, naturais, como a gravidez, o puerpério, que é aquela situação pós-gestação, né? Principalmente as primeiras 6 semanas de pós-parto, é um período mais perigoso do que a própria gestação. A idade avançada, como eu falei, que seria uma situação fisiológica natural, que também aumenta o risco de trombose. Viagens aéreas longas aumenta o risco de trombose. Então, tem várias situações, né, que é importante a população ir. Ao longo dos demais episódios, a gente vai tentar ser mais específico, né, em cada um desses problemas. Porque é importante a população saber e tomar alguns cuidados. Por exemplo, todo mundo precisa saber que quando entra no hospital, ele precisa ser submetido a uma avaliação de risco para a trombose, para ver se ele tem indicação até de tomar medicação para evitar a trombose. A gestante, por exemplo, ela precisa ser submetida a um score de risco para ver se ela tem risco de trombose.
Então, assim, só para você ter ideia, Elcio, uma mulher que teve trombose no passado, só isso, se no futuro ela engravidar, obrigatoriamente ela tem que tomar medicação anticoagulante durante a gravidez. Caramba. Tem algumas situações que indicam o uso a partir da 28ª semana de gestação. Por que a 28ª semana de gestação? Porque é o período da gravidez que a drenagem do sangue nas pernas fica muito lentificado. Então, dependendo dos fatores de risco de trombose que a gestante tenha, a partir desse período ela já tem que usar anticoagulante. E tem situações que às vezes a indicação do uso é só no puerpério, né? Então tem detalhes aí que são importantes. A informação vai evitar o surgimento dessa... Muito bom. Estamos apresentando o AngioCast, o podcast vascular. Estamos com o Dr. Ricardo e temos aqui vários esclarecimentos. Estamos realmente jogando luz. Isso é só o começo, é o primeiro episódio e vem muita coisa boa por aí. E quando você estava falando agora dessas condições de se evitar, e eu não vou deixar de graça, a situação de um paciente que o médico passou para ele o Diosmin. E esse Diosmin, esse paciente ainda hoje toma, assim, meio que pôs na cabeça que aquilo ali, ao ponto de fazer tantos anos, mas toma o Diosmin todos os dias. Esse paciente agora ficou curioso. Para que serve o Diosmin mesmo, pelo amor de Deus? É para não coagular? É para quê? Diosmin é um remédio, gente, que esse paciente toma todos os dias. Não existe medicação que cure as varizes, que trate as varizes no sentido de fazê-las diminuírem de tamanho, de desaparecerem, ou que evitem o surgimento de varizes. Mas existem as medicações que conseguem aliviar os sintomas das varizes, né? E essa marca é uma delas, né? Tem o Diosmin, tem Daflon, tem uma série de outras medicações que conseguem atenuar os sintomas, né? Porque a doença venosa crônica, às vezes, leva um desconforto tão grande que a qualidade de vida do portador dessa doença fica extremamente complicada. E com o uso de medicações, com o uso de meias, você consegue aliviar isso aí, tá? Mas, normalmente, não precisa de um uso contínuo, como o portador da hipertensão arterial precisa. Né? As medicações para o tratamento da doença venosa crônica, das varizes, é mais para alívio sintomático, né? Porque, assim, se o paciente está precisando sempre de medicação, significa que ele tem algum problema que precisa tratar. Precisa tratar, muito bom. Né? Seja com aplicações, cirurgia, alguma intervenção para eliminar aquele problema que está desencadeando os sintomas. Imagine só, a gente que não é da área, né, que aplica o conhecimento que o profissional passa e tira algumas conclusões. Meio interessante o ser humano. E ele implanta meio que aquele pensamento e meio que fica mantido lá. Tipo, o medicamento para afinar o sangue, para que o sangue circule melhor. Porque se ele não circula, tu vai ter cansaço e vai ficar ruim. Seria esse o caso? Existe isso para afinar o sangue ou isso é apenas uma... Existem, mas já seria uma outra classe de medicamentos. Certo. Esses que são usados para varizes são os flebotônicos, eles não atuam afinando o sangue. Eles atuam meio que na parede da veia, melhorando o tônus, tem uma certa ação anti-inflamatória na parede da veia, diminui o que a gente chama de permeabilidade vascular, que é quando começa a extravasar líquido e causar inchaço nas pernas. As medicações que afinam o sangue seriam aquelas que diminuiriam o risco dele coagular, de ter trombose, aí já são outras, né? Tem os antiagregantes plaquetários, como a AS, os anticoagulantes, como as heparinas, como os novos anticoagulantes orais, né? O Xarelto, tem os antivitamina K. Existe uma infinidade de outras medicações, mas o mecanismo seria diferente. Muito bom. Estamos chegando à reta final do AngioCast. Tem muito assunto. Pelo que ele colocou aqui, já deixou gatilhos aí de vários temas, né? Que a grande sacada do podcast, e com esse alcance que a gente pretende ter, é exatamente falar essa linguagem que a gente vai trocando em miúdos para esclarecer as pessoas que não transitam diariamente no meio e que não conhecem.
É bem verdade que esse podcast é democrático, vai ser assistido por muita gente, inclusive por profissionais também, que também conhecem. Mas o foco mesmo, eu penso que é exatamente a gente levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Não é isso, doutor Ricardo? Isso, exatamente. Então, o que é que eu queria deixar? Eu queria deixar contigo a palavra, tipo uma provocação. O que você faria, o que você diria para convencer as pessoas que hoje começam a assistir o Angiocast, que vai descobrir a existência, o primeiro episódio, vem o segundo, vem o terceiro. O que motivo você daria para uma pessoa comum que não está na área médica querer assistir o Angiocast, querer ouvir? Inclusive a gente vai colocar esse episódio também no Spotify, você vai estar na academia lá cuidando das suas pernas e vai estar ouvindo o Angiocast com o Dr. Ricardo. Não é isso? Então, você como autor da ideia, quando você teve essa ideia, esse objetivo de levar esse conhecimento, a sua fala a mais pessoas, qual o motivo desse objetivo, né? Assim, por que esse objetivo e que motivo eu teria, eu do outro lado, a parar para assistir, para ouvir o Angiocast com o Dr. Ricardo? Ótimo, Gelson. Veja só, o objetivo principal, além das dicas de saúde, por exemplo, a gente está numa sociedade onde a carga de informações é muito grande. E informações falsas também circulam bastante, né? E na medicina não é diferente. Tem aquelas que são despropositadas, às vezes por desconhecimento. Existem muitos mitos na medicina e na geologia, então, existe uma quantidade enorme de mitos, e onde a gente vai tentar desfazer. Existem algumas mentiras intencionais também. E, assim, trazer para cá também não só temas específicos da angiologia e cirurgia vascular. A nossa intenção é trazer até profissionais de outras áreas, né? Pessoas da educação física, da nutrição, colegas médicos de outras especialidades, né? Tentar esclarecer para o paciente que nem tudo que aparece, mesmo que um médico falando sobre um assunto, às vezes, por exemplo, artigos científicos existem de péssima qualidade e de ótima qualidade. Não é porque foi publicado na imprensa leiga um artigo científico que aquilo seja verdade absoluta. Eu acho que uma das nossas intenções é trazer para cá um pouco de luz em relação a isso, né? Existem, só para a audiência ter ideia, os artigos científicos, existem aqueles que têm um nível de evidência altíssimo. Quais seriam eles? Aqueles estudos que pega um grupo e compara com outro. Por exemplo, um grupo vai usar uma medicação tal, o outro grupo não vai usar. Comparar. Esses são os que têm maior nível de evidência. Existem os estudos observacionais, que são aqueles que olham mais para o passado, vendo incidência de doença, vendo algum... já cai um pouco na relevância científica. Existem aqueles relatos de caso que têm uma evidência científica menor. E existem as opiniões de especialistas, que têm um menor grau de evidência. Então, é uma coisa que é interessante também a gente discutir aqui, é esclarecer que nem tudo também que chega ao público verbalizado por um profissional de saúde, aquilo é a verdade, né? Então, a gente vai tentar aqui também tirar dúvidas em relação a isso, trazer informações até sobre como interpretar as informações, né? Como correr atrás e para que a sua saúde não seja colocada em risco. Muito bom. Isso tudo que você coloca, para mim, aumenta mais ainda a credibilidade do Angiocast. E não é puxando o braço, nem preciso disso, mas é baseado em fatos. Até porque eu também o conheço como profissional. E embora exista um apelo das redes sociais, do digital,
para uns conteúdos meio que mercadológicos, envasados, meio que sensacionalista e tal. Não é esse o caso, até porque o Dr. Ricardo, a gente percebe, ele tende naturalmente pela descrição, é uma pessoa mais discreta, tudo. E esse objetivo é exatamente para trazer nesse modelo, né? Então você vai ver que o Angiocast pode até também ser reproduzido e estar no TikTok, mas o Dr. Ricardo, ele naturalmente não fará dancinha, né? Não fará a dancinha do TikTok, embora eu fizesse até um apelo, né? De repente a audiência, né? Mas brincadeiras à parte, há uma carga de seriedade muito grande nesse trabalho. É um dos trabalhos que eu estou fazendo aqui com muita vontade, porque para mim também é um aprendizado enorme, e traduzir isso para a audiência, me colocando muitas das vezes no lugar das pessoas que estão do outro lado, eu acho que isso vai muito longe. De modo que eu queria deixar nessa reta final contigo a palavra para suas considerações, de repente já um apelo. Antes disso, eu já quero deixar registrado aqui, para encontrar Dr. Ricardo Augusto nas redes sociais ou em seu consultório, a gente faz o quê? A grande intenção é justamente essa, né? Trazer um pouco de conhecimento, de dicas de saúde. Não é realmente autopromoção, e o Código de Ética Médica nos limita bastante isso, né? Que todo destaque que um médico possa ter perante as câmeras, perante as rádios, enfim, deve ser sempre voltado à informação, né? A informação verdadeira, a informação de qualidade, mas dentro desse contexto, em relação ao Instagram. Meu Instagram é dr.ricardoaugusto.angiologista. Boa. Angiocast está aqui, angiocast.med, que ainda está se iniciando, né? Que a gente vai começar aos poucos a alimentar com os conteúdos. Mas eu quero agradecer mais uma vez a você, Jaelson, porque, como eu te falei, a tendência de nós médicos é só seguir na questão da assistência, tratando doença. E vai ficando um pouco de lado essa questão da comunicação, que é tão importante, né, para o nosso paciente, para prevenir doença e cuidar da sua... Quando a doença já está presente, cuidar da melhor forma possível. Muito bom. Vocês podem aguardar que logo existirá novidades, tem a composição da Sociedade Médica da Angiologia, tem como funciona, isso tudo nos próximos episódios a gente vai trazer, e a gente quer fazer isso de forma homeopática mesmo assim, devagar, para que haja uma absorção maior do conhecimento, não é isso? É isso aí. Eu fico muito contente e agradeço pela sua presença, e continuo pedindo aos seguidores que vão lá e se inscrevam agora no Instagram angiocast.med. Esse Instagram promete trazer muito conteúdo bom para todos vocês, não é assim? E assim seja. Angiocast, podcast vascular, chegando ao seu final, agradecendo a todos que nos seguem, e eu agora participando desse nível de conhecimento, para mim uma grande faculdade, uma grande aula, e sempre ao lado do meu amigo Dr. Ricardo Augusto. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. A prova de Deus.